chuchus! Hoje vamos pro 5º episódio dessa série que eu tô construindo pra vocês, tão gostosa de fazer, reconstruindo o meu negócio. Esses dias eu tomei uma decisão que eu comecei a estudar funil de vendas, mas não aquele estudo que eu já sabia. Eu comecei de fato a pegar algo muito mais profundo. E aí eu fui lá e comprei o box com os 3 livros do Russell. Inclusive, esse é o que eu tô lendo agora, né? Faltam 2 ainda. Eu vou colocar aqui o nome na tela pra vocês verem, tá? Quais livros são, pra quem quiser também se interessar. E lendo o livro, eu entendi que o que eu chamava de funil antes, na verdade não era um funil. Era uma sequência de postagens, eram mensagens ali com uma certa conversão de esperança. Mas na visão do Russell, um funil não é um conceito, é uma arquitetura. É uma jornada quase que milimetricamente desenhada para você transformar a atenção em confiança e, obviamente, a confiança em conversão. E isso me deu um estalo, um insight. Porque a maioria de nós, quando a gente fala de funil, a gente tá falando o quê? De um post no Instagram que leva para o outro, que leva para um link, ou então um anúncio ali na sua, né? Um anúncio que vai cair numa página de conversão, numa landing page. Só que isso é um atalho muito mal feito. O funil de verdade, ele começa antes do clique e ele continua depois da compra. O Russell, inclusive, divide essa jornada em vários modelos de funil, mas a lógica base é sempre a mesma. O gancho, a história e a oferta. O gancho, tá? É aquilo que vai parar o rolar da pessoa, que chama a atenção, que faz a pessoa clicar. E ele sempre diz que se o seu hook ou o seu gancho não funciona, nada mais vai funcionar. Porque ninguém vai assistir a sua aula, ninguém vai ler a sua página, ninguém vai ouvir as suas histórias se você não chamar a atenção logo de cara. E aqui entra uma coisa que ele fala assim, muito. Você não vende produto, você vende, na verdade, histórias. E aí vem um segundo ponto, né, que é a história. É aqui que você se conecta, que você mostra que você entende ali a dor da pessoa, que você já passou por aquilo, ou que já também ajudou alguém como ela a sair daquela situação, sair daquele lugar. E ele mostra isso com um modelo assim de storytelling muito forte, que é uma ponte entre onde o seu cliente está agora e onde ele quer chegar, do ponto A até o ponto B. E essa ponte é construída com a sua história e não com argumento de venda, não com seu produto, não com seu serviço. E aí só depois disso tudo que vem a oferta. E o mais louco disso é que ele fala que a maioria das pessoas erra porque começa pelo fim, começa pela oferta. Já chega com preço, com bônus, com prazo. Só que ninguém compra uma oferta se antes ali ela não foi ligada, ela não foi fisgada com um bom gancho, se ela não foi convencida por uma história verdadeira. E mais, tá? A oferta, ela precisa ser embalada com valor e não com desconto. O Russell, desse livro, ele fala muito sobre isso, que a boa oferta não é só o produto principal, só que o conjunto, o combo. E o que ele chama de offer stack, que é um nome, né, que é ali a soma do seu produto principal com bônus complementares, garantias, provas sociais, escassez. Tudo isso junto é o que vai justificar o valor do seu produto ou do seu serviço. E uma coisa que me marcou demais foi a analogia que ele fez entre um site tradicional e um funil. Um site é como uma vitrine de uma loja de shopping. É bonita, cheia de coisa para ver, mas sem direcionamento. A pessoa entra, nela ali se distrai, vê muita coisa, olha muitos produtos, muitas vitrines e vai embora sem comprar nada. Já um funil é como se fosse um consultor, um vendedor ali da loja, guiando a pessoa até a decisão. Ele vai te mostrar o produto certo, ele vai responder as suas dúvidas, ele vai entregar um bônus na hora certa, ele vai criar uma certa urgência quando ele vê que você não está muito interessado. Então é uma venda pensada, com começo, meio e fim. E o melhor, que é 100% replicável. Quem aqui já foi em lojas, né, de roupa, sapato, enfim, sabe muito bem disso. O seguidor não, né, o consultor, ele vai com você do início até o fim. E isso me fez pensar, porque eu entendi que o funil não é sobre fazer mais, é sobre fazer na ordem certa. O funil, ele vai transformar a curiosidade em confiança, e confiança e compromisso. Não é sobre você empurrar uma venda, empurrar um produto a todo custo. É sobre você conduzir ali a decisão do seu comprador, claro, com consciência. E, gente, agora que eu entendi isso, não tem mais volta, por isso eu tô passando isso pra vocês, porque eu não quero mais vender no susto. Eu quero, de fato, construir um caminho real, previsível, escalável. E foi aí que eu me dei conta. Eu quero construir uma nova estrutura pra minha venda, né, pro meu funil, e eu quero construir essa estrutura com um funil de verdade. Eu não prometo a vocês, tá, que no episódio
episódio 6 ou 7 eu consiga mostrar a construção desses novos funis, porque eu ainda tenho muito, né, a estudar, tem um longo caminho ali para poder aprender com ele, com os métodos, enfim, e ver realmente se faz sentido pro meu negócio ou não. Mas com certeza absoluta vai ter um episódio só sobre isso aqui futuramente, quando eu tiver tudo construído e poder mostrar para vocês. E junto com isso, também comecei a aprender sobre social selling. E eu vou te dizer, social selling é outro universo, porque assim, na real, o que a gente aprendeu sobre vender no digital tá muito mais próximo de social media selling do que social selling. E existe sim uma diferença, tá? E qual que seria essa diferença? O social selling não é sobre fazer um post com call to action, não. Não é sobre tráfego pago direto para carrinho, não é sobre você viralizar um conteúdo segurando ali a pessoa e no final colocar um clique no link da bio. Não é isso tudo. Isso tudo pode fazer parte da sua estratégia, claro. Não é o social selling na prática. O coração do social selling é construção de relacionamento com intenção comercial, sem parecer, obviamente, comercial. É você usar os canais sociais ali não como só uma vitrine, mas como um ponto de contato com a sua audiência. Porque o foco, tá? Ele deixa de ser vender o tempo todo e passa a ser criar uma reputação tão forte, tão confiável e tão estratégica que a venda ela se torna consequência daquilo. E aqui entra outra analogia que me fez enxergar tudo com outros olhos. Imagina, tá, que você tem ali um funil raso, tá? Um funil raso com um fundo aberto. Você vai jogando tráfego, seguidor, conteúdo, rios, enfim, tudo pra dentro. E aí a pessoa, ela simplesmente vai escorrer por esse funil. Ela entra e sai, sem criar um vínculo, sem criar conexão, sem se sentir parte de algo maior, sem se sentir parte da sua empresa, da sua marca, enfim. Agora, imagine esse mesmo funil com algumas escadinhas internas, tá? Então aqui o funil com algumas escadinhas. Cada degrau é uma interação. Com intenção, obviamente. Então, uma resposta no direct aqui, uma conversa que você puxou depois de um comentário que ela fez, um áudio que você mandou depois de ver que a pessoa, ela salvou o seu conteúdo, né? Ela falou ali com você no direct que salvou, que ajudou, enfim. Essa escada, ela não acelera a venda, mas ela aprofunda o relacionamento. E quanto mais degraus ali a pessoa sobe, mais ela confia em você, mais ela entende o seu valor, mais ela sente que já faz parte da sua solução. E aí, quando você faz de fato a oferta, a venda, ali é só uma coisa fácil ali dela topar, é um passo natural da relação. E o mais louco é perceber que a maioria das pessoas ainda acha que o social selling é sobre postar carrossel, que não é importante, é fazer um post ali educativo e pronto, já gerei valor. Não, é sobre você gerar interação real e mais, tá? Gerar interação com propósito. É você usar ali o conteúdo como um gatilho para conversa e a conversa como um canal para conversão. Então, você usar os seus conteúdos com muita intenção e conversar de verdade, não fazer robozinho, suporte, enfim. Então, sabe aquele seguidor que responde story? Aquela pessoa que salva sua postagem, te manda no direct que salvou, comenta. Aquela aluna antiga que comentou que quer voltar. Isso tudo é oportunidade de ativação. E é isso que os melhores profissionais de social selling fazem. Eles não ficam esperando o cliente vir até o checkout, não. Eles criam atalhos humanos. Eles vão até a pessoa com algo que de fato faça sentido para ela. Obviamente, no tempo dela, depois de uma conversa, depois de uma interação. E aí também entra o grande diferencial, porque não é sobre o que você fala, é sobre como você fala, como você conversa. Você precisa entender quem é o cliente, como que você vai se comunicar com ele. Nos meus estudos, eu vi uma frase que me marcou, assim, bastante. Social selling é transformar uma simples curtida, um simples comentário em uma conversa e depois uma venda. E para isso acontecer, você precisa de 4 pilares que eu vou falar aqui com vocês hoje. O primeiro pilar é o posicionamento estratégico. Então, a primeira pergunta é: o que você representa? Porque social selling, ele não funciona se as pessoas não sabem no que você é referência, no que você é autoridade. Você precisa ter clareza do seu posicionamento, você precisa estar na mente das pessoas de uma forma. E essa forma é como a solução ideal, antes mesmo dela precisar, antes mesmo dela saber que tem um problema. E isso você constrói com conteúdo, com consistência e, obviamente, com coerência. O segundo pilar é o engajamento ativo. Não é só você esperar que comentem, comenta aí, curte aí, não. É provocar conversa. Você criar posts com perguntas, fazer enquete estratégica, fazer caixinha de perguntas,
pergunta e responder essas caixinhas com profundidade. Você mandar um direct ali quando você vê uma oportunidade de comentar, de iniciar uma conversa. É ter jogo de cintura para entrar na vida das pessoas de forma genuína e não de forma forçada. Não aquela mensagem padrão e mandou e pronto. O terceiro pilar é a nutrição personalizada. Você não vende da mesma forma para todo mundo. A pessoa que está te conhecendo agora, ela precisa de conteúdo de conexão, por exemplo. A que já te segue há meses, talvez ela precise de um conteúdo mais como se fosse um empurrão para ela comprar. E a que já comprou antes, ela pode precisar só de uma ponte, só de um caminho para uma próxima solução. Então, o social selling é sobre falar a coisa certa para a pessoa certa no momento certo. E isso você só entende, você só consegue com observação, escuta ativa e boas perguntas. O quarto pilar é a conversão com o contexto. O social selling, ele não termina com a mensagem tipo, oi, tudo bem? Quer comprar meu produto? Quer comprar o meu serviço? Tem bônus, tem garantia? Não, pelo amor de Deus. Isso é panfletagem digital. A conversão com o contexto é você entender o que a pessoa precisa, qual é o desejo dela, em qual etapa ali da jornada que ela tá e, obviamente, depois disso, oferecer a solução de forma relevante, de forma inteligente, de forma respeitosa, de forma direcionada. Porque não tem nada mais poderoso do que uma recomendação feita com intenção de verdade. É muito melhor você se sentir ouvida, né? Sua audiência vai se sentir ouvida. E aí, tudo se conecta. O conteúdo ele chama, a conversa ele vai aquecer e o valor ele vai te convencer. E a venda, obviamente, acontece. E hoje, mais do que nunca, eu entendo que o futuro da venda digital não está em mais alcance, mas ele está em mais profundidade. E é por isso que eu estou estudando isso. Cada vez mais pessoas querem alcance, seguidores, não se preocupam que o Instagram é uma rede social, é conversa. Eu cansei de jogar a audiência no funil e ver pouca gente saindo ali convertida. Eu quero construir uma marca que converse, que nutre, que gere valor antes mesmo de vender. Porque quem sente valor antes de comprar, vira cliente antes mesmo de pagar. E por falar em vendas, tá? Que eu também troquei o gestor de tráfego pago da agência. O que tava comigo, assim, era ótimo. Era sério, profissional, comprometido. Ele entregava, de fato, bem. Só que ele não era focado em lançamento. E agora que eu quero focar, né? Que eu quero jogar para valer no campo ali dos infoprodutos, eu preciso de alguém que já tenha vivido, né, nesse jogo ali no campo de batalha. Então, por isso que eu fiz essa troca. Então, quero alguém que saiba a diferença entre uma campanha de topo de funil, por exemplo, e uma campanha de urgência do último dia de carrinho aberto. Então, né, vocês estão vendo essa reconstrução e eu preciso de pessoas que entendam essa reconstrução do meu negócio. E não foi uma troca fácil, tá? Mas foi uma troca estratégica. E no meio de tudo isso, dessas decisões grandes, das estratégias, leituras, né, testes novos, sabe o que começou a me irritar de verdade? A minha estante. Sim, a estante tá lá no meu escritório. Eu olho pra ela e eu fico assim, gente, tô incomodada. Eu não sei explicar o porquê. Parece que ela não conversa mais com o que eu, enfim, tô construindo, com o meu posicionamento, com a minha imagem. Só que tem um porém. Eu moro de aluguel e eu não queria, por exemplo, investir em um planejado, né, um estante ali planejado e tal, porque não faz sentido, né, eu moro de aluguel. Então eu tô ali entre o Pinterest, né, caçando inspirações, tentando achar alguma coisa ali no meio, porque por mais que pareça só estética, eu sou muito sensível ao ambiente, muito. Se o lugar não me inspira, eu acabo travando. Se o cantinho ali que eu trabalho não me representa, parece que o trabalho também sai meio assim, meio torto, sabe, meio sem nexo. E aí entra também um outro ponto. Eu tô pensando em trocar o meu iMac. Eu já tenho um, tá? Eu tenho um MacBook, né? Tenho um iMac ali também, só que o meu iMac, ele é muito antigo. Acho que ele é de 2017, 2018. E eu tô começando a... Ele tá começando, na verdade, a travar em algumas edições mais pesadas, em algum projeto, quando eu abro muita aba, assim, ele começa a travar. Então eu pensei, será que é a hora de comprar um novo, né? Comprar ali aquele iMac M4? Seria incrível, só que também tem um porém. É um pouco consumista da minha parte. Então eu fiz o combinado comigo mesma. Se eu bater uma meta específica desse próximo lançamento, tá? Que eu não vou contar pra vocês qual que é essa meta ainda, quem sabe que se eu bater eu conto, aí sim eu me dou esse presente. Porque assim, mais do que você comprar um computador novo, mais do que você comprar uma coisa nova, seria se
essa compra, esse presente, fosse uma forma simbólica para celebrar algum avanço ali que eu tô buscando. E por falar em avanço, também tem uma coisa que eu tô retomando depois de anos, que é a minha vida fitness. E aqui eu preciso ser honesta. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, precisa de ajuda para isso. Eu não tenho ânimo nenhum de ir sozinha. Eu acabo me boicotando, ficando com preguiça, eu invento desculpa, eu pulo ali o treino. Então eu parei de me enganar e eu decidi contratar um personal. Então todo esse processo, procurando gente e tal, porque eu entendi que é melhor gastar, mas seguir em movimento, né? Que no caso não seria gastar, seria investir. E isso serve para tudo. Às vezes a gente empaca numa área do nosso negócio porque insiste em fazer tudo sozinha. E tem coisa que, se a gente não delegar, a gente acaba travando todo o resto. E essa decisão de contratar o personal me lembrou exatamente da lógica de contratar alguém na sua empresa, na sua equipe, para fazer o que você acaba procrastinando ou odiando fazer, ou então não consegue manter. Não é luxo, é estratégia. Porque se você precisa de ajuda para você destravar um processo que tá te sabotando, essa ajuda é o melhor investimento que você vai fazer. E o mesmo vale para quem me contrata como mentora, por exemplo. Muitas das minhas alunas, elas chegam com esse mesmo padrão. Já tentaram de tudo, já tentaram fazer sozinha, mas não sai do lugar. E aí, quando começa ali a ter alguém acompanhando, né, guiando, cobrando, ajudando, tudo começa a andar. E é justamente sobre isso. No fundo, tudo isso que eu tô vivendo agora, né, desde o funil até o personal, da estante até o iMac, tudo isso tem uma coisa em comum. É a intenção. Eu não tô fazendo mais só por fazer. Eu não tô vivendo meio que no automático, não. Eu tô escolhendo com mais consciência, com mais intenção, com mais estratégia, o que eu quero manter e o que eu quero transformar. E além do personal, eu também fiz outro investimento muito legal na minha saúde vocal e também na minha construção de conteúdo. Por quê? Como eu fui para esse meio, né, mais de criar conteúdo, mais de perfil, né, tô focando mais nos meus infoprodutos, um problema que eu tenho é a minha dicção. Ela é boa, eu sou muito didática, eu gosto assim da minha didática e todo mundo elogia muito quando eu falo, porque eu falo ali de forma fácil, né, faço analogia, então eu gosto da minha didática, só que eu tava sentindo que eu precisava de uma dicção melhor, eu precisava trazer um impacto maior na minha voz. Às vezes, quando eu falo meio rápido, né, vocês devem ter percebido já, às vezes uma palavra acaba se embolando, ou então às vezes não fica tão claro quanto eu queria que fosse. Então eu comecei com a fono, não foi um investimento baixo. A gente vai fazer um acompanhamento de 3 meses, tá? Então toda terça-feira, 2 horas até 12h30, a gente tem um encontrinho, onde a gente vai treinar a voz, que isso é muito importante, porque eu falo muito. Então eu dou aula toda semana, pelo menos umas 2 ou 3 aulas, né? Tem a mentoria, tem a dose da estratégia, tem a aula em outras comunidades também que me chamam pra dar. Então assim, são muitas aulas que eu dou ali na semana, 3 a 4. Além disso, também tem os vídeos que eu gravo, semanalmente eu gravo vídeo, tanto pro Reels, pro TikTok, pro YouTube. Tenho reunião também, obviamente, então eu falo demais. E, obviamente, minha vida pessoal, né? Eu falo demais e tem vezes que minha garganta, que a minha voz, ela para. Então, até tem um nebulizadorzinho, sabe? Que às vezes que eu tô sentindo que tá falhando, eu vou lá, faço nebulização pra tentar melhorar. Mas, mesmo assim, eu posso treinar melhor a minha voz. Inclusive, ela falou isso. Ela falou, né, quando a gente fez ali a consulta inicial, ela falou, Bia, você tem uma construção de oratória boa, você tem um começo, meio e fim, mas a sua dicção realmente ela precisa ser melhorada, porque a sua respiração, gente, até a respiração interfere nisso. Ela falou que a minha respiração era aqui, mas na verdade tinha que ser abdominal. E a gente vai trocar isso e também a gente vai treinar a musculatura, porque do mesmo jeito que a gente faz o exercício, por exemplo, e aí fadiga o músculo, aqui também fadiga. E aí a gente precisa treinar ele pra ele não fadigar, pra ele não chegar no momento, né, porque eu falei isso inclusive com ela. Quando eu dou uma aula, por exemplo, de mais de 2 horas, chega na segunda hora, minha dicção já tá assim, pedindo arrego. Minha garganta também já tá pedindo arrego. Então a gente conversou sobre isso, a gente vai ajustar alguns pontos. Eu vou falar pra vocês como é que tá sendo o processo. Eu espero também que vocês percebam, né, ao decorrer ali dos vídeos, como que tá a mudança da minha voz, como que tá a mudança da minha dicção, pra ver se eu consigo trazer mais clareza ainda pra vocês nos vídeos, nas aulas, enfim, tudo que eu for criar daqui pra frente. E se você tá vivendo esse momento também de olhar ao redor e sentir que tá tudo pedindo por mudanças, talvez esse vídeo seja o seu sinal, o seu empurrão ali pra dar o próximo passo. Mesmo que pequeno, tá? Mesmo que meio que interno ainda,
é importante, é interessante você trazer essa mudança. Porque no final das contas, construir o seu negócio dos sonhos, por exemplo, não é sobre você acertar em tudo, ou então né, acertar tudo de uma vez, não. É sobre você ter coragem de ir recalculando a rota, de mudar de profissional, de mudar ali o seu ambiente, de mudar o ritmo, de mudar de ideia. É normal, super normal. E agora eu quero saber aqui o que você precisa mudar hoje para que seu negócio fique mais leve, fique mais rentável, fique mais estratégico e mais alinhado com a sua vida. Me conta aqui nos comentários. A gente se vê no episódio 6 e até lá eu espero que você continue construindo algo que te inspira, porque no fim das contas, esse é o único sucesso que vale a pena você perseguir.